Beleza? Então, assim, passando agora para a questão dos nossos passos, né? Eu trouxe aqui o nosso livro para que pudesse recordar. Basicamente, quando a gente fazia aquele trabalho com os alunos, a gente adotou um modelo do MIT, que é um modelo que ele ajudava os alunos a fazer uma validação, né? Por que a gente está falando isso? Porque aqui, né? Às vezes tem negócios que já estão maduros. Por que eu vou fazer uma mesma pergunta? Assim, porque essas perguntas são muito básicas e muito boas, né? Às vezes a gente vai fazer uma mentoria e o mentor faz uma pergunta básica muito boa, que é melhor do que qualquer modelo matemático que você possa ter. Então, basicamente, o que são 6 grupos são passos em 6 grupos, né? O primeiro dele é quem é o meu cliente? Conhecer o cliente é vital para isso tudo, né? Fazer uma segmentação de mercado, saber onde que você vai, em que mercado que você vai entrar, entender, a brincadeira toda é de você criar um avatarzinho, né? De quem é o seu cliente. O avatar eu vou vender para uma pessoa que mora na cidade, a pessoa mora no campo, qual a idade da cidade, qual que é a tribo que aquela pessoa tá pertencendo, a pessoa, ela tá no celular, ela tá fora do celular, ela é esportista, não é esportista, então, putz, tem 1000 variáveis para você criar um avatar. E a brincadeira boa de criar um avatar, ela reside em que você consegue dizer quem é o seu grupo e quem não é o seu grupo, né? Então, essa primeira parte de conhecimento de quem é o cliente é super, super importante. E o tamanho também, né? Pois é. E aí depois a gente, sabendo quem é o avatar, a gente vai procurar Quantos tem desse avatar? É meia dúzia para você vender tudo pro cara, né? Pois é. E aí, uma vez que você consegue identificar bem isso claramente, você passa para um segundo passo, segundo de 6, né? Que é o que eu posso fazer pelo meu cliente? O que eu estou entregando de diferente para ele? Na hora que eu vou entender. E é isso, entender, a brincadeira é entender qual é o ciclo de uso desse cliente, né? Ele compra o. Se você está vendendo um material, um bem, um serviço, ele pega esse serviço e ele vai fazer o quê com a caixa, por exemplo? Ele joga fora a caixa, ele vai querer reciclar a caixa, eu tenho que me preocupar com a caixa ou não? Ver, por exemplo, na hora que você coloca um aplicativo, aonde ele está clicando, onde que ele está tendo dúvida, e tá do lado dele quando ele está usando, é super importante para você ver oportunidades e que às vezes está colocando um tremendo esforço em desenvolver alguma coisa que nem é usada, né? Então, isso é a segunda coisa que é importante. Terceira questão, assim, como você usa meu produto. A quarta questão é como que eu posso lucrar. Tá bom, beleza, você já tem o mercado, você já tem a solução, você já tem o seu produto. Tá, e aí, como é que você faz dinheiro com esse negócio? Né? Como é o teu modelo de negócio? Você está vendendo alguma coisa que você vai vender e vai cobrar por transação? Você vai vender e vai cobrar um percentual pelo uso? Então, passar por oportunidade, por entender quais são modos alternativos de você rentabilizar o teu produto ou serviço, e aí tem que ser criativo também para cobrar, né? Tem que ser criativo para cobrar, porque às vezes não é uma transação que você compra, às vezes você vende um plano de transações. Isso é muito bacana a gente olhar as E possibilidades. pensando nesse quarto grupo, vamos dar uma pausa aqui. A gente fala no segundo, né? O que você pode fazer pelo seu cliente? A gente teve uma experiência super interessante, né? Porque aqui a gente falava bastante para o pessoal lá, escuta, pesquisem, sentem para ouvir quem são os seus clientes para ver se o que você tem para oferecer para eles é algo que realmente está atendendo ali alguma expectativa, algum desejo ou alguma dor. E é bacana a gente pensar algo que eu sempre falo para o pessoal aqui, é que a gente convive hoje na humanidade pela primeira vez com 5 gerações ao mesmo tempo, né? Sim. Então a gente pega a gente... Muito diferentes, né? Então você pega um baby boomer, você pega um geração X, eu, geração Y, acho que você tá limítrofe ali, tá mais para Y do que para X, mas a gente falando com geração Z fala, beleza, eu faço uma pesquisa, eu mando um formulário, um forms pelo Google, WhatsApp, né? Uhum. e aí eu preencho e já tabulo e já tenho 50 entrevistados. Eu me lembro que, assim, o que você pode fazer pelo seu cliente? Era o segundo grupo de pesquisa que a gente fazia lá. E eu lembro que numa oportunidade a gente chegou lá numa aula e a gente falou para os jovens empreendedores, vocês fizeram a pesquisa? Fizemos. Vocês conversaram com as pessoas? Não, a gente mandou os forms e está tudo tabulado aqui. Então, assim, de novo, quando perguntam, Edney, você investe ou não investe na empresa? Essa lição de casa alguém tem que ter feito. Mas a lição de casa não é mandar um form e puxar uma pesquisa, ou googar, ou usar o chat GPT. A gente fala que o olho no olho é importante. E você lembra daquela aula que nós chegamos para a molecada e falamos, pessoal, vocês não falaram com ninguém, não? Então,
vamos lá, para a aula agora, vocês vão para a rua, vocês só voltem aqui depois de terem conversado com pelo menos meia dúzia de pessoas na rua, olhando no olho, vendendo a tua ideia. Como é que foi aquilo para você? Aquilo ali, para mim, foi uma experiência muito marcante quando a gente viu o efeito que provocou. Primeiro, aquele ponto de interrogação na cabeça da geração Z, falando, pô, mas como? Por que que eu preciso ir para a rua se eu já pesquisei? E depois, na volta, a surpresa deles. Como é que foi isso para você, cara? Não, foi fenomenal. Esse é um belo exemplo. Isso mostra como que a disrupção na educação ela pode acontecer, né? De você parar no meio de uma aula e você ter carta branca e falar, ó, pessoal, seguinte, muito legal a aula, mas acabou por aqui e agora vocês vão fazer a pesquisa, né? E a cara de ódio, né? O olhar de ódio na expressão de todos eles. Jura que eu vou ter que ir do Parque Ibirapuera para perguntar sobre o aplicativo que usa lá para fazer o fitness lá, uma atividade qualquer. Sim, você vai fazer isso. Ah, jura que eu vou ter que ir pro shopping para fazer uma pergunta sobre essa t-shirt nova que eu quero. Ponto Sim. de ônibus, falar do plano de saúde para idoso. Pois é, falar no posto de saúde para perguntar se dá para vender alguma coisa que relativa a tirar, de repente, aquela pessoa da fila. E o mais gostoso não foi a hora que o pessoal foi embora, né? E falou, poxa, eu fui disruptivo. O mais gostoso foi a volta, que a entrega deles foi justamente aquele olhar de ódio, né? Virou um olhar de poxa, caramba, eu aprendi uma coisa nova, porque aquela ideia que eu tinha não era aquilo que eu pensava. E eu falei com as pessoas que não eram meus amigos, eles me falaram a verdade. Meus potenciais clientes disseram para mim que aquilo não era uma boa ideia, mas em compensação, eu acabei vendo que é uma possibilidade de fazer outra coisa muito mais legal, né? Então, falar com quem está lá na ponta, na hora que você tem uma startup, ou validar quando você tem algum negócio, eu digo que é essencial. E quando a gente volta aí para o quarto grupo, né, onde você parou, como é que você vai fazer dinheiro com o seu produto? Um ponto que também super bacana, né, da gente analisar é a questão do CAC contra o LTV, né, que parece que é algo que, de novo, para a geração Z eles já nascem sabendo, parece que já está no prompt, já está no sistema operacional deles. Mas assim, para a minha geração, CAC e LTV são duas siglas que é difícil até de você. Bom, eu preciso dar uma pesquisada para ver o que que é. Hoje já flui natural depois de centenas de mentorias que nós fizemos e aplicamos isso aqui. Mas me conta um pouco disso. Quando você fala do CAC e do LTV, você como investidor, o empreendedor está querendo teu dinheiro, diz que vai crescer. O que que o CAC e o LTV dizem para você no fundamento, assim? Você pergunta isso pro cara, se o cara tá titubeando ali em dar a resposta, como é que isso mexe com você como investidor, Ednei? Olha, uma das coisas que a gente vê comumente é, na hora de você olhar um pitch, você vê uma projeção do CAC, né, o custo de aquisição, você vê uma projeção meio linear dele, né? Então, a grande pergunta que eu tenho por trás quando eu vejo um gráfico desse é, pô, será que esse founder aí tá entendendo mesmo do mercado dele? Porque na hora que você vai analisar que você tem um lago que não é tão grande, e na hora que você começa a pescar, você tira todos os peixes da superfície, e depois você vai precisar de uma vara maior, você vai precisar de um peso maior, né, para pegar o cliente, então o seu CAC começa a crescer, né? Vale você colocar o que que é CAC? Primeiro na É o custo de conversa. aquisição. Custo de aquisição de cliente. Quanto você gasta para você capturar um cliente, para Pois você é. adquirir um cliente. E assim, você gasta dinheiro, que é mensurável, mas você gasta tempo, você gasta energia, você gasta tudo. É isso que você está dizendo, né? Exatamente, você gasta mídia, você precisa fazer investimento em N formas, né? Você gasta vendedor, força de vendas e tudo mais. Mas a questão, quando você vai analisar aquela reta, né, do custo de aquisição, né? Muito bem lembrado aqui um pouquinho do que é o CAC. Ele pode ser um custo de aquisição que não é constante, ele cresce, né? E a partir do momento que você começa a ter dificuldade de pescar os clientes e usar uma vara maior, daqui a pouco você precisa de um submarino para pegar cliente, que é caríssimo, né? Então, na hora que você vai fazer um investimento, você precisa entender mais ou menos a dinâmica do CAC, né? De repente, é uma outra situação. Você está num mar enorme em que você vai pescando, e não importa quanto mais você pesque, sempre tem peixe de superfície.
e daqui a pouco um peixe vira para o outro e, é legal pular no barco, e daqui a pouco ele pulou sozinho, sem você precisar ter a vara de E o pesca. CAC cai, o que é aí o ele cai. natural. O Pois que é o natural. E ele cai. E aí a queda do CAC mostra que com o mesmo investimento de, sei lá, de X mil reais, né, centenas, R$ 1 milhão, você vai conseguir, num primeiro caso, fazer muito menos, porque a tua bicicleta tá subindo, né? E eu, do segundo lugar, no mesmo milhão, no segundo caso, pode fazer uma base muito maior, um crescimento muito maior. Então, acho que essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, quando a gente fala do LTV, que é o Lifetime Value, ou seja, o valor que cada cliente tem ao longo de toda a vida dele. Quanto ele deixa para você lá. Exatamente. Quanto que ele acaba deixando em toda a vida que ele vai ficar consumindo com você, tá dizendo basicamente quanto que esse cliente vai acabar deixando para você de faturamento e caixa, e isso mostra a longo prazo a tua base, qual é o valor dela, né? Então, a gente olha muito disso, são indicadores que a gente olha, custos unitários, a gente olha na hora de fazer a diligência de uma empresa, a gente olha com muito cuidado essas variáveis e chega a uma conclusão de se a empresa ela é saudável, ou quanto que ele é saudável, quanto que ela é saudável. Ou seja, gosto muito de empresas que dizem, olha, eu tenho a perspectiva de chegar no break-even em X períodos, né? O que é o break-even? O break-even é, olha, eu vou parar de gastar dinheiro em X períodos, né? Claro que a vontade de quem quer que cresça é que pare de gastar rápido, que põe investimento e faça crescer. E aí a leitura do que é o CAC, o que é o LTV, ela é crucial para você entender onde vai parar essa curva. E isso, ainda dentro desse quarto grupo, afeta pra caramba também quando você, no seu desenho do modelo de negócio, você fala, tá, mas eu tô objetivando um super esforço e estou gastando dinheiro, meu CAC é alto e meu LTV é one shot, quer dizer, eu vendi, o cara consumiu uma vez e não consumiu mais. Então, na otimização do LTV, muitas vezes a gente acaba ouvindo um pitch, aconselhando um ajuste no próprio modelo de negócio da pessoa, que muitas vezes você fala, por que você não vende isso e depois você vende uma manutenção, você vende alguma maneira do cliente continuar sendo atendido, ser renovado, ser reciclado, permanecer conectado para que viabilize o teu negócio também, porque muitas vezes você se esforça, faz uma venda, o cara vai embora e acabou ali. Então isso afeta o modelo de negócio. Agora, indo para os próximos dois grupos, quinto e sexto. Então, no quinto, a gente está chegando ali no tal do MVP, que você pode contar aí um pouquinho para o povo também. Bom, aí passando para os dois últimos aqui, o que basicamente a gente vai entender, depois que entender o mercado, depois que entender o produto, depois que entender o cliente, depois de entender onde você monetiza, você vai dizer como é que você faz o produto, como é que você leva esse produto ao mercado, principalmente como você constrói, e vou dizer mais, até colocar um a mais aqui, e como você reinventa o produto. Tá? E no fim das contas, é necessário que você já preveja na sua empresa a necessidade de você ter upgrades, né? E saber, olha, tô com um produto ideal. Putz, o produto ideal, daqui a pouco teu concorrente tem exatamente o mesmo produto ideal. E você vai fazer o quê? Você vai concorrer com ele. Concorrer com ele, ele dizendo que ele tem o produto ideal e você vai dizer que você atende melhor o cliente, ele vai dizer a mesma coisa, porque também não é muito difícil ele atender melhor o cliente se ele conhecer o cliente. Então, a questão toda daí desenhar e construir um produto, e desenhar e construir uma empresa em que você consiga estar sempre inovando com relação aos teus processos. E no fim, é necessário escalar. E aí, na hora de escalar, é que começam as coisas, né? Que se você testou o teu mercado, se você fez direito à sua lição de casa, de cliente, de produto, é hora de você começar a fazer com que outros parceiros possam te ajudar a fazer com que aquela história de sucesso seja replicada por N vezes. Uma coisa que eu acho legal da gente colocar nessa primeira parte da conversa, né? Que é, quais são os valores que são destacados quando um empreendedor chega para você oferecendo uma oportunidade de investimento, pede a tua junção ali como investidor, né? Uma coisa também é como ele estruturou e como é que ele provou o MVP dele, porque a gente sempre conversava bastante, eu me lembro que, para que serve o MVP, né? O MVP ele tem como finalidade ver se tem alguém que está disposto a pagar pelo teu produto, número 1. E segundo, listar as hipóteses que você considerou para montar a tua estratégia, o seu produto, para ver daquilo lá o que é realidade e o que não é. Então, é uma prova dos 9. Então, muitas vezes, a gente vê empreendedores que falam assim, pô, eu montei um produto, chamei 10 pessoas aqui
eu ofereci o produto, eles testaram o produto, todos gostaram. Aí a pergunta é, bom, quem são essas pessoas? São seus amigos ou são do público-alvo, do público consumidor? E segundo, eles pagaram? Não, eles não pagaram. Não, mas se eles não pagaram, é claro que a primeira iniciativa é quase que gratuitamente ele devolver com agradecimento, com elogios, mas ele não vai falar o seguinte, bom, tirei, o esforço financeiro que eu fiz foi compatível com a devolutiva, então isso do MVP ser algo que que, claro, são mínimas funcionalidades, mas que alguém tem que pagar e você tem que saber o que você está testando, isso é assim mesmo, né, Ednei? Faz sentido para você? Olha, o grande sucesso de um MVP, da fase de MVP, é a gente conseguir reproduzir com o MVP o mais próximo da situação ideal, né? E aí, entenda, olha, eu vou fazer um aplicativo, desenha um aplicativo. Ah, eu vou fazer uma caixinha, desenha com o peso da caixinha que você precisa. Né? Faz o mais perto. Eu vou escrever um livro, pô, faz o livro, entende? Coloca o primeiro capítulo, pede alguém ler o primeiro capítulo. Mas, de novo, aí o importante é que isso seja submetido a justamente aquele mercado-alvo e não importa o quanto de trabalho você dê para reproduzir isso aí, o quanto mais próximo você for, mais perto vai ser a validação. Ah, eu vou fazer esse teste em academias. Tá bom, vende. Mas não é assim, até o momento de cair o dinheiro, o Pix na conta. Caiu o Pix na conta, você conta para a pessoa que aquilo é um teste, tá? Que você não tem nada daquilo, que não tem o produto. Mas você pega o telefone da pessoa e você vai ligar para a pessoa, vai devolver e sem ela pagar nada na hora que você tiver o produto. Na hora que isso validou e funcionou, a chance de funcionar isso na vida real é muito grande, porque é bem próximo à vida real que você está. E para a gente terminar, fechando agora essa primeira parte do nosso papo, vale a pena para uma empresa, por exemplo, que já está há vários anos no mercado, mas nunca percorreu esse processo, vale a pena uma empresa já com produto consolidado no mercado percorrer todas essas fases da validação de novo, mesmo já estando num momento empresarial lá na frente? O que você acha, Ednei? Olha, Braia, vale porque que empresa que não tem que olhar para cliente e tentar buscar algum tipo de melhoria? Que empresa que ela não tem que olhar para o mercado que ela atua para ver, de repente, se tem mercados adjacentes para ele passar a atuar? Ao exercício de fazer perguntas básicas, muitas vezes a gente precisa de um mentor para isso, muitas vezes você precisa de um consultor, muitas vezes a gente precisa de um amigo que conheça de mercado para você fazer um benchmarking. Muitas vezes as perguntas básicas são as mais importantes, do tipo, qual é o teu produto? Qual é o teu mercado? Você quer crescer, mas você quer crescer em qual mercado? Você quer, de repente, ou perguntas até mais estruturantes, do tipo, o que você vem a fazer aqui todo dia, né? Aí falando um pouco da mentoria. O que você quer daqui aos 5 anos? O que você quer daqui a 10 anos? Você quer que daqui nessa empresa? De repente, essas perguntas, essas questões são bem, bem básicas. Porque no final das contas, a última coisa é você está entrando, está acessando mercados que estão querendo crescer. Ninguém está entrando num ciclo desses aqui para sair da empresa, para tornar a empresa igual, para tentar cristalizar ela do jeito que ela quer. Nós estamos aqui falando de crescimento, então falar de crescimento passa por todas as etapas, seja uma startup, seja uma empresa de mercado tradicional.